nós temos, irmãos. A palavra de Deus fala que em Cristo nós somos reconciliados com Deus. E é justamente isso que esse louvor vai nos dizer. E essa é a nossa esperança. Toda vez que nós olharmos para a cruz, nós temos essa certeza. Nós somos aceitos não pelos nossos méritos, mas pelo aquilo que Cristo fez. E é isso que essa canção vai nos dizer. para adorar aquele que é o único digno de todo louvor. E é isso que essa canção vai nos falar. O Senhor, Ele é digno de toda a nossa adoração. E é a motivação de nos reunirmos como igreja nessa manhã.
Pai, obrigada, porque estamos aqui diante da tua presença, na certeza de que o Senhor está conosco, nos abençoando, derramando sobre nossas vidas a unção de Deus. Obrigada por estarmos aqui, Senhor, porque é o Senhor que nos traz a jornada da louvado seja o teu nome nesta manhã. Que a tua palavra venha cair nas nossos corações, para que possamos receber a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, aqui presentes, não podemos aparecer mesmo de tempo em tempo na igreja, mas para também os que estão em casa, que estão também acompanhando suas casas a partir das redes sociais. E o nosso desejo é que esta paz que estamos sentindo nesta manhã, a presença irresistível, inconfundível do nosso Jesus, que você também possa estar sentindo na tua casa. E temos trabalhado para que, mesmo nesses momentos de isolamento, você receba em casa também o pão da parte do Senhor. Apesar das nossas atividades estarem bem reduzidas, a intensidade da palavra é a mesma. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E você pode consultar a qualquer momento, lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais da igreja, sempre com o mesmo nome, IEC Floripa. IEC Floripa. Lá você vai encontrar as celebrações, se você quiser rever, os louvores. Também você vai encontrar palavras do projeto Soprando Vida, que as mulheres da igreja têm aceitado o desafio nesta área e têm espalhado esta palavra para todos os lugares. Tem também palavra para a família, para os casais. Temos também palavra para os jovens, estudo bíblico. Então, não podemos agora reclamar com o Senhor que estamos com fome, né? Porque o Senhor tem nos dado e em abundância. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E é com alegria que hoje nós recebemos alguns visitantes. Queria que o Hélio apresentasse o casal que nos visita hoje. Hélio, por favor. Nós queremos apresentar aqui o Anderson e a Karen. O Anderson é sobrinho da Nilceia, a Karen, esposa do Anderson. Vieram lá de Roraima, lá no Rio de Janeiro, e ficaram até aqui para nos visitar. Sejam bem-vindos, Anderson e Karen. Vocês estão em casa, a casa do Papai do Céu, a casa de vocês também. Também estamos visitando hoje o Davi. O Davi não é visita, né? O Davi, eu estava falando com ele ontem para buscar no aeroporto, é a terceira vez, sou quase um manezinho. Já sabia os caminhos todos, né? E o Davi é filho do caçula do pastor Hilário, vai passar aí 2 semanas conosco, também tem talento, nós vamos usá-los, não só aqui na celebração, mas na obra também, né? Falar então aí à disposição. E como os irmãos sabem, foi aprovado na última assembleia, nós vamos receber durante o mês do casal. Eles são seminaristas da Palavra da Vida, Norte, estão se preparando. Vão completar um ano de casado no mês que vem, aqui em Florianópolis. Vão completar um ano de casado. É o Davi, é o Lucas, que é o filho mais velho do pastor Hilário, e a Bruna, a esposa dele. E os dois estão no seminário, se preparando, né? E o estágio obrigatório faz parte, né? Havíamos recebido essa solicitação lá antes da pandemia, então ia ter bastante atividade para ele cumprir as 120 horas. Mas eu falei, está bem reduzido, então a gente vai escrever, então ele vai fazer várias coisas. Vocês vão ver aí ele assoviando e chupando cana ao mesmo tempo, né? Talvez a gente cumpra essas 120 horas. Inclusive na obra, ele já também falou que já é voluntário também para ajudar a gente lá. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Temos mais uma notícia, está sendo disponibilizado para a nossa igreja de Brasília, o curso de aconselhamento bíblico, resolução de conflitos, que vai ser à distância. Esse curso vai acontecer quinzenalmente, né, às quintas-feiras, vai chocar um pouco com a nossa programação, mas aqueles que não tem problema, aqueles que se sentem chamados nessa área, precisam se aperfeiçoar. Esse curso vai ser supervisionado pelo pastor Hilário, que é mestre. O mestrado dele, até a dissertação, né? Mestrado e dissertação, né? A dissertação do mestrado dele foi justamente em aconselhamento bíblico. E ele agora está colocando à disposição também da nossa congregação esse curso online. Quem quiser se inscrever, pode falar comigo ou com a Luciana, que a gente faz a inscrição de vocês, e terá duração de 1 ano esse curso, né? E é um curso muito
importante para a igreja, para aqueles que têm esse chamado e precisam se aperfeiçoar nessa área, ou querem conhecer para entender um pouco mais dessa área muito importante da igreja, o aconselhamento. Depois pode conversar comigo todo esse ano que a gente efetiva as inscrições. E para começar as 120 horas, o Lucas vai nos ajudar neste meio das mensagens, e nós vamos dar a oportunidade, e ele terá o tempo para explanar a palavra do Senhor. E nós estamos falando justamente sobre este nome, Jesus. E garimpando no texto bíblico para entender que só há um personagem central na Bíblia: Jesus. Não há um nome igual. Cristo Jesus. Cristo Jesus é tudo sobre ele. Nós vamos assistir o vídeo e logo a seguir o Lucas pode vir. Jesus é o verdadeiro e melhor Adão, que passou pelo teste no jardim e cuja obediência é imputada a nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Isaac, que não somente foi oferecido pelo seu pai no monte, mas foi verdadeiramente sacrificado por nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, que se põe na brecha entre o seu povo e Deus e que é mediador de uma nova aliança. Jesus é a verdadeira e melhor Esther, que não apenas arriscou sua vida, mas entregou-a para salvar o seu povo. Jesus é tudo sobre ele. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. De muita alegria eu estar hoje em Florianópolis. Meu tio tem quanto tempo aqui? 4 anos. 4 anos e pouco, né? Desde 2016 ele está aqui. Já era um desejo antigo meu estar aqui com os irmãos. Eu não tive a oportunidade. Quando eu soube, você vai ter que fazer um estágio no mês de janeiro. A sua escolha, eu farei. Vamos em Florianópolis. Congregação da nossa igreja lá em Brasília. Meus irmãos, eu amo muito a congregação de Florianópolis, não estive aqui, mas eu amo muito os irmãos. É um motivo de muita alegria ver o trabalho crescer e frutificando para a obra do Senhor. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em Gênesis 22. Eu te disse, nós estamos ali em Benevides, Instituto Missionário Palácio da Vida. Estou fazendo um curso de teologia ali para militar para o Ministério Pastoral. A Bruna também tem me acompanhado ali, fazendo um curso de capacitação ministerial para as esposas. Tem sido um período muito bom, muito rico. Nós compartilhamos ali o campus do PV com o filho da irmã Eloá, com o Natan, com a Nora, a Ana. Estão agora lá no Amazonas, no interior do Amazonas, servindo a Deus entre os ribeirinhos. Tem sido um período muito agradável. Eu aconselho os irmãos, aqueles que tiveram a oportunidade de aprofundar no conhecimento missionário, conhecer um pouco do Palavra da Vida Norte, um lugar onde Deus tem usado ali para alcançar os ribeirinhos do nosso país, um segmento da nossa sociedade muitas vezes esquecido, mas o Evangelho está sendo pregado lá dentro. A pandemia não parou a pregação do Evangelho, tem gente lá dentro, aqueles rios, entre aqueles rios pregando o Evangelho. E nós aqui, em Florianópolis, podemos compartilhar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Gênesis capítulo 22, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 19. Acompanhe aí na sua Bíblia com toda a reverência. Agora a gente está falando de Deus. Versículo 1 diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós.
Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceis a minha voz. Versículo 19: então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de abrir a tua palavra e poder agora meditar, Senhor Deus, sobre as verdades que encontramos aqui. Te peço, Pai, que tu possa estar me ajudando, tendo misericórdia da minha vida e usando, como tu já falou comigo, Senhor Deus, nesse texto, posso estar falando com os meus irmãos. Ajuda-nos, livra-nos de qualquer empecilho, que tua palavra seja pregada aqui, Senhor Deus, com verdade e fidelidade. É isso que nós pedimos, Senhor Deus, crendo que tem nos escutado e por meio de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós estudamos um pouco da palavra de Deus, o estudo da teologia, e aquele que estuda teologia não é só apenas o seminarista que está ali dentro do seminário, mas nós, quando lemos a palavra de Deus, meditamos, estudamos, nós estamos estudando a teologia, né? Um estudo sobre Deus. Dentro da teologia tem um ramo que se chama teologia bíblica. Essa teologia bíblica, ela se propõe, meus irmãos, a olhar de uma maneira micro a macro, dentro de toda a revelação, o que esse texto aqui está me dizendo, a partir de todo o plano de redenção. Quando nós pensamos em cosmovisão cristã, existem 4 pilares fundamentais que nós encontramos, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. A criação nós encontramos aqui no capítulo 1, versículo 3, de Gênesis. A queda nós encontramos também no versículo 3, e a redenção é quando nós olhamos para quem? Para Cristo Jesus, aquele que desceu, abriu mão de toda a sua glória e veio até nós, nos redimir dos nossos pecados e nos dá a esperança de uma vida eterna. E a consumação é quando nós estaremos todos juntos como igreja, diante do Cordeiro de Deus, diante de Deus, o adorando por toda a eternidade. Meus irmãos, essa mensagem que eu vou pregar aqui para os irmãos, ela está dividida em 3 pontos. Só que hoje, agora, nesse momento, nessa meia hora que eu tenho para pregar, eu vou falar apenas de 2, e o terceiro ponto está no boletim. O meu tio me deu a oportunidade de fazer também a pastoral, não sei se ele já enviou para os irmãos, mas a pastoral ela está falando sobre o Cordeiro de Deus, aquele que foi o substituto meu e seu na cruz do Calvário. A Bíblia, meus irmãos, quando nós pensamos na teologia bíblica, é o braço da teologia exegética, onde nós procuramos entender o contexto, toda a morfologia do texto bíblico, e como eu enxergo tudo isso na autorrevelação de Deus, que é a palavra dele, na história. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa série de mensagens. Meu tio começou semana passada com Adão, eu vou estar falando aqui sobre Isaque.
Semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar falando sobre Moisés, depois meu tio vai falar sobre Esté, e como esses personagens apontam para quem? Para Cristo Jesus. E esse, meus irmãos, é um privilégio poder abrir a palavra de Deus e ver Deus se revelando ao homem através da história, ele descortinando o plano de redenção através de Cristo. E é por isso que nós podemos falar que é tudo sobre Ele. Privilégio de poder olhar para a palavra de Deus e olhar e ver Cristo, e ver o Cordeiro Santo de Deus sendo apresentado aqui, meus irmãos. E a palavra de Deus, ela nos apresenta. As Escrituras sempre estão apontando para Cristo, para o Messias prometido. Volta comigo rapidinho aí em Gênesis, capítulo 3, depois ali do pecado. Gênesis 3, versículo 15. O próprio Deus diz, abriu os irmãos aí, capítulo 3, versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está apontando para quem? Para Cristo. Cordeiro de Deus que seria ferido no calcanhar, mas venceria as obras de Satanás. E quando nós vamos folheando aí no dilúvio, quando nós olhamos a árvore de Noé, a maneira como Deus salva Noé e sua família, e tirando a destruição, Cristo, ele é aquele que nele nós somos livres da ira de Deus. Quando nós olhamos aqui, capítulo 12 de Gênesis, Deus falando de Abraão, virá um descendente, a partir da sua descendência. Quando nós olhamos um descendente onde todas as famílias seriam abençoadas, e quando nós olhamos esse descendente é quem? Cristo Jesus. Isaías 15, já nos profetas, Isaías 15, não, Isaías 53, o servo que sofre, que toma sobre si o nosso pecado, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele quem? Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela aponta para o único e suficiente Salvador que nós temos, Cristo Jesus. E o próprio Jesus fala acerca disso. Abre comigo em Lucas, depois da ressurreição, Lucas capítulo 24, quando Jesus está ali no caminho junto com os discípulos de Emaús, capítulo 24 de Lucas, versículo 27. A gente conhece a história aqui, eles tristes, Jesus começa a perguntar o que aconteceu, e eles falam: você não sabe o que aconteceu agora? Mataram o nosso mestre. Mas o versículo 25 diz: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para que crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E olha o que Jesus faz, começando com Moisés, quem pela lei, pelo Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava onde? Nas Escrituras. Aqui nesse momento eles tinham o Pentateuco, que é a lei, e agora nós aplicando para nós, tendo já toda a revelação de Deus aqui, do Gênesis ao Apocalipse, nós podemos falar a lei, os profetas, as epístolas, os evangelhos apontam sempre para quem? Para Cristo Jesus. Uma pregação, meus irmãos, que não aponta para Cristo Jesus é uma pregação que ela está manda, porque o evangelho é o próprio Cristo. O evangelho é poder de Deus para salvar o pecador do seu pecado, assim como Paulo vai falar em Romanos 1. Meus irmãos, é tudo sobre Ele. E glória a Deus que é tudo sobre Ele. E aí nós entramos aqui agora, no capítulo 22 de Gênesis, o texto que nós lemos, e agora teremos como base para essa mensagem. Quando nós olhamos nesse texto, meus irmãos, nós temos vários ensinamentos aqui. Nós podemos tirar a obediência de Abraão, a fé e a razão que muitas vezes entram em conflito, mas não, porque crer também é pensar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence. O convencimento é algo que o Espírito Santo nos dá no nosso espírito, mas também na nossa mente. Por isso que Paulo vai falar que devemos renovar a nossa mente, não nos conformar com este século. Mas uma coisa é diferente de razão e racionalizar. Quando nós queremos racionalizar muitas coisas, aquilo que a palavra de Deus nos diz, a gente entra em parafuso. Muitas vezes não entende esse paradoxo, mas Deus promete um filho e fala que vai haver uma descendência, agora Ele pede esse filho de volta. E aí a nossa mente muitas vezes entra em parafuso, mas a palavra de Deus vai nos revelando, vai nos acalmando, na certeza de que Deus conduz toda a história e isso nos traz muita alegria e nos traz paz, porque nós cremos num Deus soberano sobre todas as coisas e um Deus que nos ajuda
a viver essa vida cristã aqui nessa terra, baseada na sua palavra, por meio da ajuda do Espírito Santo nesse processo de santificação. Então, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre alguns aspectos aqui em Gênesis, capítulo 22, que apontam para Cristo, para o nosso Redentor. E o primeiro aspecto, meus irmãos, aqui que eu gostaria de tratar com os irmãos são esses passos que nós temos aqui de Abraão e passos que nós temos de Isaac. E o primeiro passo que eu falar é sobre o passo de Abraão. Quando nós olhamos aí no versículo 3, volta sua Bíblia para Gênesis 22, versículo 3, depois que Deus pede a Abraão que oferecesse seu filho em holocausto, ali no monte do Moriá, na região do Moriá, em algum monte que Deus iria designar para Abraão, versículo 3 diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaac seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado e ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho e o deitou em cima da lenha. Nós vemos, meus irmãos, ali Abraão nesse momento, que eu creio ser um momento de muita angústia, mas um momento também de muita fé, de muita certeza daquilo que Deus faria na vida de Isaac. Mas Abraão, ele caminha aqueles 3 dias, antes dos 3 dias ele prepara tudo, ele prepara o jumento, ele prepara o servo, prepara Isaac também, prepara a lenha, carrega o fogo, carrega o cutelo, para preparar o que? O sacrifício. Deus pediu um sacrifício. Deus pediu a Abraão que ele entregasse seu próprio filho. E Isaac também, ele tem uma função. Versículo 6 diz o quê? Tomou Abraão a lenha do holocausto, fez o quê? Colocou sobre Isaac. Então Isaac, naquele caminho ali, carregando o quê? A lenha. Meus irmãos, nós entendendo aqui essa introdução que eu falei para os irmãos, e entendendo as Escrituras como a auto-revelação de Deus e o seu plano de redenção através de Cristo, quando nós olhamos para esse passo de Abraão, onde ele prepara tudo, onde ele caminha, onde ele anda por 3 dias, levando todos aqueles objetos que seriam necessários para cumprir o sacrifício, e quando eles se separam daqueles servos, e quando Isaac e Abraão estão juntos e Isaac levando a lenha, nós olhamos para esses passos aqui, meus irmãos, nós vemos aqui Deus e Cristo, Jesus. Abraão preparou o altar, o versículo 9 diz. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo 1, abre o livro, 2 Timóteo 1. O apóstolo Paulo falando com o jovem pastor Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: não te envergonhes, portanto, 2 Timóteo 1, versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes, irmãos comigo, antes dos tempos eternos. Meus irmãos, quando nós vemos aqui Abraão preparando isso tudo, nós olhamos e aponta para Deus como aquele que planejou o sacrifício de salvação antes dos tempos eternos. O pecado o sacrifício de Cristo não foi um plano B porque o pecado entrou na humanidade. Antes dos tempos eternos já estava determinado como seria o sacrifício, quem seria sacrificado e o porquê seria sacrificado. Efésios 1, vamos passear na palavra de Deus. Efésios 1. Mais uma vez o apóstolo Paulo dizendo. Efésios 1, versículo 4. Assim, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes
da fundação do mundo. Meus irmãos, a nossa salvação não é um plano B. Antes da fundação, antes do tempo, existiu o tempo e espaço. Na eternidade, Deus planejou isso tudo. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a verdade, da esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Meus irmãos, Deus não é um Deus de improviso. Ele não viu e pecou, agora eu vou ter que improvisar alguma coisa, não. Antes da eternidade, antes de existir tempo, já estava tudo planejado. Abraão planejou o sacrifício memorial, Deus já planejou a nossa salvação na cruz, antes dos tempos eternos. E o filho, Isaac. Nós não vemos, meu irmão, aqui, quando nós lemos esse relato aqui, que Moisés escreve aqui para o povo judeu, nós não vemos nenhuma rebelião de Isaac nesse momento. Nós não temos ali qual foi a conversa naqueles 3 dias e depois nem naquela caminhada, quando eles deixam os servos para trás e caminham apenas de Isaac e Abraão. Nós não temos nenhum relato. Mas é interessante, porque quando Moisés narra aqui no versículo 9, diz que Abraão dispôs a lenha e sobre a lenha amarrou e colocou quem? Isaac. O pastor Hernani Dias Lopes, comentando sobre o texto, ele fala assim: parece que existiu alguma comunicação ali. Parece que naquele caminho entre o sacrifício e a separação, Abraão começa: meu filho, olha só, tempos atrás, Deus me chamou, tirou lá de um dos caldeiros, no meio da idolatria, falou: sai de uma terra, sai para uma terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E aí, meu filho, e ele prometeu ainda me dar um filho, só que eu e sua mãe, como é que era? Eu já era velho, sua mãe também, e a gente já não tinha mais nenhuma expectativa de ter um filho, mas nós cremos. Mas nós cremos na palavra de Deus que não pode mentir. Para isso aqui, Provérbios falou, isso aqui era Lucas, elogio. Parece que esse diálogo ele foi sendo feito a ponto que Isaac entendeu. Ok, eu vi, eu entrego. E Isaac oferece as mãos. Porque Isaac aqui, meus irmãos, ele carregou lenha. E aqui, quando Isaac nasce, Abraão já tinha seus 100 anos. E aqui, para carregar a lenha para um altar de sacrifício, não era uma criança, devia ser. Alguns falam que no final da adolescência, em 17, alguns já acham um pouco mais acima, lá para os seus 25 anos, já era um homem com poder de raciocínio. E ele entende ali que, ok, eu vou. Meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo Jesus, foi dessa maneira. Quando nós olhamos para a Trindade, nós vemos, nós olhamos os Escritos de Paulo, nós vemos Deus como planejador, e como eu falei aqui, Deus como planejador da salvação do homem, o Filho, aquele que vem à Terra, se encarna e executa o plano do Pai, e nós vemos também o Espírito Santo depois instrumentalizando no seu coração toda a obra que foi conquistada por Cristo na cruz, nos ajudando no nosso processo de santificação, nos mortificando dos feitos da carne, concedendo dons às igrejas para que possamos estar aqui servindo. Essa é a economia da Trindade, como a Trindade em harmonia, não uma questão de hierarquia, mas uma questão harmoniosa, esse plano redentor de Cristo Jesus. E nós vemos o Filho agora se entregando voluntariamente por mim e por você naquela cruz. Isaías vai dizer que ele foi calado, como ovelha muda. Ele mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer, abre comigo em Gálatas 5, Gálatas 5, não, Gálatas 1, versículo 4. Olha o que Paulo vai falar sobre o sacrifício de Cristo. Gálatas 1, versículo 4. 3. Graças a vós outros, que Pai da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor
Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus em João vai dizer, João 10 vai falar, ninguém tira, eu adoro. Paulo vai falar em Filipenses que a si mesmo se humilhou. Meus irmãos, que amor demonstrado. Romanos 5, versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar que Deus prova o seu amor por mim, por você, quando entrega a Cristo Jesus, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Não, mas é porque o Lucas ele é bom rapaz. Então eu vou. Meu irmão estava morto no início dele, afastado de Deus, andando o quê? Para a perdição eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, como ele vai falar em Efésios 2, que amor, meus irmãos, que graça, que é graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Isso o quê? Para mim, para você que não, para o louvor da sua glória. Depois lê ali o Efésios 1, 3 vezes Paulo vai falar. Deus nos abençoe em Cristo Jesus para o louvor. Para o louvor da sua glória. E muitas vezes, meus irmãos, nós não vivemos para o louvor da glória de Deus. Nós vivemos em rebeldia. Nós vivemos pedindo muitas vezes, Deus, o Senhor tem que provar agora o seu amor. Já provou. Já provou, meu irmão. O Rei Santo Soberano abriu mão de toda a sua glória, veio viver uma vida de dores, se entregou numa cruz, por mim, por você. Já provou isso, irmão. Glória a Deus por isso. Nós devemos estar aqui pulando, saindo por essa vida. Glória a Deus. O escrito de dívida foi pregado na cruz. Aquilo que constava de ordenança contra mim e contra você foi pago pelo sangue precioso de Cristo Jesus naquela cruz. Glória a Deus. Nós deveríamos ser um pouquinho mais como os nossos irmãos que gostariam. Quer dizer, glória, glória. E orar que a minha vida seja para o louvor da sua glória. Segundo aspecto, a ressurreição de Isaac. Qual é a luz? Ressurreição de Isaac. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui mais uma vez para o texto, Abraão estava convicto que ele ia entregar seu filho no altar. Aleluia. Ele carrega o quê? O fogo e o quê? O cutelo. Versículo 10 diz que, estendendo a mão, tomou o cutelo para o quê? Isaac. Hebreus 11, versículo 17, vai dizer que Abraão ofereceu. Está lá no pretérito perfeito. Uma ação começada e concluída. Abraão ofereceu seu filho no Moriá. Ele ofereceu seu filho a Deus porque pela fé ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac entre os mortos. Abre lá, esse texto é muito interessante. Hebreus 11. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito em Isaac será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde, figurativamente, o que? Ele cobrou. A NVT, a nova versão transformadora, ela vai dizer que, em certo sentido, excedeu o seu filho o quê? De volta dos mortos.
Mas, meus irmãos, a morte física aqui de Isaac, ela foi interrompida por um brado. Versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. E quando nós vemos aqui o anjo do Senhor, creio que na sua Bíblia aí, anjo está com o A maiúsculo, e é a pré-encarnação do próprio Cristo. Mas um anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão, e respondeu-me aqui: não estendas sobre o rapaz e nada lhe faças. Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Abraão, escutando o grito de Isaac: não estenda a mão. E Deus prontamente já apresenta o que, meus irmãos? E aí nós temos lá na pastoral de domingo, na pastoral no coletivo de domingo, o substituto, o carneiro, que quando Abraão ergue os olhos, ele vê o carneiro pronto ali para ser sacrificado. O sacrifício foi feito, o sacrifício não deixou de ser. Somente mudou. Isaac saiu do altar e o carneiro do altar. Figurativamente, igual o autor Hebreus vai falar, ele foi ressuscitado. Meu irmão, mas quando nós olhamos para a cruz, não houve nenhum grito para lá no céu. Quando nós olhamos para o Monte do Calvário, na cruz, não há nenhum grito. O céu impediu, mas sim um grito de desamparo. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? No momento, meus irmãos, que Cristo estava na cruz, ele recebe sobre ele todos os nossos pecados. Na cruz, a ira de Deus é satisfeita plenamente. E Isaías vai dizer que, todavia, ao Senhor agradou ele, que a sua justiça foi satisfeita. Meus irmãos, a morte, que parece uma expulsão, morreu Cristo. Igual os discípulos de Emaús, morreu. Aqueles outros discípulos de Jerusalém, escondidos com medo agora da perseguição que vai vir, mataram o nosso líder agora, Roma vem. Mas a morte, meus irmãos, não pôde deter. Cristo ressurge da morte em glória. A ressurreição, meus irmãos, figurada de Isaac aponta para a ressurreição gloriosa de Cristo Jesus. A morte estava ali sobre Isaac, foi retirada e colocada em Cristo Jesus. O descendente que esmagaria esse descendente. Aquele que foi entregue no altar. E Abraão ergue os olhos e vê o carneiro, e nós erguemos os olhos e vemos a Cristo Jesus, não o crucificado, mas o Cristo Jesus glorificado. Bom o cântico que nós cantamos. Ergue os olhos e veja. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ela nos traz esperança. A ressurreição de Cristo, ela nos traz esperança. Ela nos traz certeza. Ela nos traz certeza de que a nossa vida não é só. 1 Coríntios 15, quando Paulo está tratando da coisa com a igreja Corinto, a igreja de Corinto passava por muitos grupos aí, divisão. Os da casa de Chloe mandam uma carta a Paulo: está desse jeito, tem divisão, tem moralidade. O pessoal está exercendo os dons aí de maneira contrária, a ceia, misericórdia. E aí, mas tem também alguns ali, Corinto, uma cidade muito pisada, existia a cultura grega, existia também uma linhagem dos saduceus, que toda, quando eles se colocavam, era só a misericórdia aí, os gregos acreditavam ali que o corpo não prestava. Então você falar que o corpo vai ser ressuscitado, o corpo não presta, como é que vai ser? E aí o pessoal da igreja de Corinto estava caindo nisso aí. E aí Paulo começa a combater, versículo 12 de 1 Coríntios 15. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmavam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o quê?
É vã a nossa pregação, é o quê? Vã a nossa fé. E somos tidos por quê? Por falso testemunho de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou. Se isso for verdade, a gente está sendo mentiroso. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo o quê? Não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis o quê? Caminhando para o inferno. Permaneceis vós em o quê? Pecado. Mas Ele ressuscitou, e Paulo vai falar, mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. O fundamento, meus irmãos, da nossa fé está na certeza da ressurreição de Cristo. Porque se a nossa certeza estivesse num homem que disse, eu vou ressuscitar, eu vou renovar todas as coisas, e quando ele morrer, e aí? Nós estaríamos o quê? O fundamento, meus irmãos, da nossa fé está na certeza da ressurreição de Cristo Jesus. Se Cristo, meus irmãos, não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. É o que Paulo vai falar no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo, essa esperança que está em Cristo, se limita apenas a essa vida aqui, se foi apenas o Cristo que viveu aqui, nós seríamos os mais infelizes dos homens, mas não. Nossa esperança não está nesse Cristo apenas que teve aqui, mas no mesmo Cristo que viveu essa vida, morreu, ressuscitou. E essa, meus irmãos, a nossa esperança. A ressurreição de Cristo nos possibilita esperança de que a nossa vida é muito mais que isso aqui. E agora, nesse período de pandemia, é complicado. O que mais se fala é: está chegando a vacina, meus irmãos. Se não chegar a vacina, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. A morte para o crente, meus irmãos, ela não é. É claro que nós, quando nos desligamos daquele que nós amamos daqui, é claro que existe tristeza. Mas para aqueles que são salvos, meus irmãos, é o começo. Para que o homem tenha a vida plena, ele precisa morrer. Ah, Lucas, então a gente vai lá para o nome da ponte ali, esse luz, então nós vamos para a ponte lá, Lucas, para a gente. Não, meu, estou falando isso. Estou falando que essas coisas, o coronavírus, a violência, ela não pode trazer um crente um medo. Porque no momento, meus irmãos, que nós fecharmos os nossos olhos nessa terra, por causa de Cristo Jesus, nós nos abriremos diante dele. O último inimigo, como Paulo vai falar, o último inimigo a ser vencido é o quê? A morte. Mas Cristo venceu a morte. Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro que nós seremos aqueles que estarão com ele. O Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses, quando ele voltar à igreja, sei lá, arrebatado, nos ares, nós nos encontraremos com ele. Meus irmãos, que dia glorioso! Que dia glorioso! Mas isso por quê? Por causa da ressurreição. A morte foi vencida. Versículo 54 de 1 Coríntios 15. E quando este corpo vitível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas em Cristo já não há pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, por causa disso tudo, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém. Meus irmãos, no Senhor, meus irmãos, por causa da ressurreição de Cristo, o nosso trabalho não é vão. E é por isso que a igreja avança na vida da sabedoria. Eu estava conversando um pouco comigo sobre os desejos da igreja. Nós estamos em frente a um espaço lá, ele falou, com vontade de trazer a igreja para cá. Meus irmãos, vamos avançar. Vamos avançar. No Senhor, meus irmãos, nosso trabalho não é bom. Nós pregamos, meus irmãos, o Evangelho porque ele é poder
O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é uma ideologia. Paulo vai falar, poxa, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder. Por isso, meus irmãos, que a gente sai lá do Brasil, os irmãos conhecem a Águas Claras, meus irmãos, eu amo Águas Claras, eu amo Águas Claras. Amo o Brasil. Nasci no Rio de Janeiro, mas eu amo o Brasil. Eu desejo, quando a gente namorava em Águas Claras, já tinha até a escola dos filhos. Era até a escola, vou fazer isso aqui. O desejo era morrer lá no culto, lá no Brasil, lá na igreja do Brasil. E, meus irmãos, ele fez assim, ó. Me colocou lá no meio do mato. O meu Lauro conhece, lá em Benevite. Lá em Belém do Pará. Meus irmãos, eu não gosto de calor, eu não gosto de bicho, eu não gosto de mato. Ele me colocou no lugar onde tem bicho, onde tem mato, onde tem calor. Meus irmãos, no Senhor, no nosso trabalho. Isso que nós vemos lá em Belém, mais de 100 alunos se preparando para pegar o Evangelho. Tem luta, tem muita luta. Pergunta para a irmã lá, Natan, voltou do estágio lá no sertão, lá no Piauí. A pressão subiu, pedra no rim. Agora ela contou que a esposa do Natan, Ana, inflamação no dente, meus irmãos. A gente colocar no papel, a gente não vai não. A gente vai na força do poder de Cristo Jesus, aquele que ressurgiu dentro de nós. E pregamos. O próprio Cristo disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra a minha igreja, é dele. Ele foi o Senhor que morreu pela igreja, ele é o cabeça. Se o cabeça está dizendo, por esse lado, vai por esse lado. Se o cabeça está dizendo, tiro, é lá. Se o cabeça está dizendo, é lá no morro da queimada. É lá que a igreja está dizendo que é lá no bairro nobre aqui de Florianópolis, é lá que a igreja está. Se é aqui que a igreja existe. Por isso, meus irmãos, que nós fazemos missão, porque a nossa pregação não é vã. A pregação do Evangelho não é vã. E a gente foi na praça, no centro da cidade, e eu te contou a história do pastor Sergi. Se voltava lá, no meio da praça e pregava o Evangelho, pregação do Senhor não tem. Você pai, você mãe. A pregação do seu filho não é por causa de Cristo, não por causa da nossa eloquência, da nossa sabedoria, da nossa oratória, não. Por causa do Evangelho de Cristo. Faz vida. É por isso, meus irmãos, que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós olhamos para a palavra de Deus, a revelação de Deus, e nós vemos tudo sobre Ele. O Moriá nos mostra graça, o Moriá nos mostra o amor dele, o homem. Isso tudo para o louvor da sua glória. A ressurreição figurada de Isaac aponta para a ressurreição gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. Amém, meus irmãos? Amém. Fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. O Senhor nos deu a tua palavra que revela, que aponta para o teu filho, o teu plano glorioso. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a viver para a tua glória. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crer esperançosos na ressurreição do teu filho. Ressurreição essa que nos possibilita na pregação do Evangelho, que nos possibilita de avançar na pregação do teu Evangelho. Que nos dá esperança de que a nossa vida não se limita apenas a isso, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio a essa terra e foi sacrificado por nós. Ressurgiu em glória, e um dia nós estaremos aí contigo. Ajuda-nos a ter essa esperança e a viver de maneira fiel e íntegra, sendo obedientes a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
quero que a bênção do Senhor Jesus, a graça, a infinita graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, esse amor que entregou o Filho na cruz. Olha para Jesus e você vai enxergar o quanto Deus te ama. Olha para esse sacrifício na cruz. Você vai ver que você não está sozinho. Para que você está batido, angustiado, olha para este amor e você vai enxergar o quanto você é amado por Deus. E fala para Ele: Senhor, abre os meus olhos, que este encontro com o Espírito Santo de Deus, o Consolador, passar para os teus olhos, que seja sobre você, sobre a sua família, sobre os nossos familiares, sobre este bairro, sobre esta cidade e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre.